por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, hoje é terça-feira, dia 24 de novembro, dia de aula com o professor Martim por aqui. E hoje é para falar sobre educação financeira, planejamento da aposentadoria. E no nosso menu tem ainda transição na Casa Branca, vacina e mais vacina. Oi, Kleber, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo certo. Me conte, Kleber, temos um desfecho para a eleição presidencial dos Estados Unidos? Quero saber o que significa aparente vencedor. Então, a gente pode falar que a gente pode ser prudente, né? Um pouquinho mais com relação ao que veio ontem dos Estados Unidos e ainda não é de fato o presidente eleito Joe Biden, mais um primeiro passo ou algum passo a mais bem importante, né? Que veio depois que o Donald Trump disse que ele autoriza, né, que todos os protocolos comecem a serem feitos para que seja dado aí os passos para a transição de governo para o Joe Biden. Então, as agências responsáveis nos Estados Unidos vão começar todo esse trabalho e essa foi uma das primeiras informações que foram bem importantes de ontem para hoje, que ajudaram aí os mercados a ficarem um pouco mais calmos em relação às questões políticas norte-americanas, que teve outra também que foi bem recebida pelos mercados, que é relacionado à Secretaria do Tesouro norte-americano. Bom, antes da gente falar da Secretaria do Tesouro, só uma questão. Mesmo que Trump tenha dado esse passo a mais, né, de dizer que vai ter transição, é agora em dezembro que oficializa o resultado, né? E aí depois em janeiro se faz a troca de governo. Exatamente. Eles fazem toda a oficialização agora ao longo do mês de dezembro, né? Dá o resultado, né? Aí o Biden vai ser oficializado como presidente eleito e no dia 20 de janeiro é feito o evento de posse, né? Tá. Onde o presidente Donald Trump aí passa, né, o bastão, vamos chamar assim, né, a faixa de presidente para que o Joe Biden assuma de vez ali como presidente democrata. 46º, o professor está aqui, ele vai me ajudar. É isso, né, professor? 46º mesmo, é isso. Presidente norte-americano da história e que vem, então, com algumas mudanças já interessantes aí, que o mercado vem aceitando de forma positiva, pelo menos, ainda mesmo não eleito, né, mas já mostrando que ele vem com intenções de mudança para fazer dentro do governo americano. E o que você ia comentar sobre o Tesouro? É exatamente essa uma das mudanças, que ele tinha 3 indicações muito fortes, e aí até um fato emblemático, né, depois de 231 anos de Tesouro americano, a gente poderia ter, pela primeira vez, uma mulher como secretária do Tesouro norte-americano, e a indicação de Joe Biden foi pela Janet Yellen, que é ex-presidente do Fed também, e ela que tem a possibilidade, sim, de assumir, então, como futura secretária do Tesouro norte-americano. Como ela também já se colocou muito a favor de novos pacotes de estímulos, de novos estímulos para a retomada de atividade econômica para os Estados Unidos em várias situações, foi muito bem recebido o nome pelo mercado. Então, é difícil, Kleber, de pensar um nome melhor do que ela. Não é? Em diversos aspectos, né, professor? Claro. Tanto econômico quanto também até por uma mudança de pensamento, né? Mudança estrutural, e até pelo momento social que a gente vive, sem dúvida, é realmente um movimento muito interessante que o Biden faz a hora que ele consegue tomar essa decisão. Muito bom, muito bom. E isso já é confirmado ou falta indica, alguma coisa? Né? Ah, tá bom, ele indica, aí vai para uma aprovação dentro dos trâmites todos, dos processos formais, aonde ela vai ter que ser aprovada, e uma vez que ela seja aprovada, aí ela assume a partir do ano que vem junto com o novo governo. Perfeito. E os mercados e as vacinas, Kleber, continuam animando as bolsas pelo mundo? A gente teve boas notícias mais uma vez, né? A gente já falou daqui da Pfizer e BioNTech,
também a gente teve a AstraZeneca junto, né, em parceria lá com a Universidade de Oxford, que também melhorou bastante seus números de eficácia. Hoje a gente teve um novo instituto lá na Rússia informando, né, que o imunizante russo Sputnik V teve uma eficácia que subiu para 91,4%, e a gente já tem parte até do governo brasileiro que fez uma contratação de vacinas desse imunizante, né, pelo menos uma pré-contratação. Então a gente tem aí pelo menos daquelas 5 maiores vacinas que vêm sendo quase conseguindo liberações e aprovações aí para serem utilizadas, sendo todas elas conseguindo atingir mais de 90% de eficácia, que é o considerado pelas principais agências de saúde no mundo o necessário para que você tenha, né, praticamente certeza de que ela vai conseguir combater o vírus para qual ela foi desenvolvida, né? Então é muito, assim, além de ser muito importante pela questão de saúde, é isso que vem sustentando pelo menos os mercados nesses últimos dias, porque os números tanto da própria Covid-19, com crescimento lá fora, nos Estados Unidos principalmente, quanto os números econômicos, por exemplo, na Europa, são dados que, em tese, teriam que estar fazendo com que o mercado estivesse numa situação diferente, mas as vacinas e essas expectativas é que estão ajudando realmente para que eles se segurem, e eles estão positivos mais uma vez. Que boa notícia, pelo menos tem o outro lado da balança, né, Kleber? Exatamente. E por aqui o ministro Paulo Guedes descartou a prorrogação do auxílio emergencial, mesmo a gente estando em um cenário que os infectologistas e alguns hospitais tratam e alertam sobre a possibilidade de uma segunda onda da pandemia, né? O Guedes ele foi muito enfático em dizer que não existe a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. E ao mesmo tempo ele disse que o governo também está preparado, e ele disse isso num contexto de que eles não acreditam que haverá segunda onda, mas que se isso acontecer, porque eles entendem que o risco de segunda onda é muito baixo, mas que se isso acontecer de fato, que sim, o governo está preparado para tomar as medidas necessárias para atender a população. E que ele também cita muito que há pressão política muito forte para se estender o benefício. Então o que acontece hoje é uma discussão muito grande para que as pessoas sejam atendidas, e ali então essa discussão é qual que seria o prazo e valor que seria possível atender as pessoas sem que a gente tivesse um grande ferimento dentro do teto de gastos para o ano de 2021. Então se discute o prazo, se seria por 2 meses, por 3 meses, se o valor ficaria em R$300, se esse valor seria reduzido, né? Então as declarações do ministro são super importantes, mas as discussões continuam em Brasília para se definir qual vai ser o rumo que vão dar para o auxílio emergencial. Muito bem, passado o nosso cenário econômico, esta é a Semana Nacional da Educação Financeira. E a gente está fazendo parte deste movimento aqui no Investidor em Foco e nas plataformas de conteúdo do Itaú, que vocês seguem nas redes sociais. A gente faz lives no YouTube, temos um Telegram, temos um Twitter, um Instagram, o LinkedIn do Itaú também atua nessas frentes. E a gente aqui vai separar alguns dias da semana, como a gente contou para vocês no último episódio, para falar desse assunto, com esse objetivo. Afinal, educação financeira tem tudo a ver com planejamento financeiro, tem tudo a ver com investir bem, garantir objetivos como um futuro tranquilo ou cheio de aventuras, se você preferir, desde que com o dinheiro trabalhando e a gente aproveitando, não é, professor Martim? É bem isso. Muito bom dia, Renata, muito bom dia, Kleber. Não, de fato, acho que é isso mesmo, a gente tem que se planejar mesmo para que o dinheiro trabalhe pela gente quando a gente não puder ou não quiser mais trabalhar, né, na época da nossa aposentadoria principalmente, né? Afinal, o dinheiro serve para isso, né, Martim? Para trabalhar enquanto a gente aproveita a nossa vida, não é? Exato, é isso mesmo. E agora, professor, o fim de ano está chegando e é um período bem importante porque até o último dia de 2020 contabiliza tudo que vai entrar no imposto de renda do ano que vem. E que, para quem não sabe ou para quem ainda não fez o uso, tem mas tem benefícios fiscais que podem servir para quem aplica em previdência. E aí
tá tudo ligado, né, professor? O planejamento da aposentadoria e a gente também usar esse benefício a nosso favor, pagar menos imposto de renda e, ao mesmo tempo, tá investindo no nosso futuro, né? Perfeito, é isso mesmo. Acho que o benefício fiscal é um componente importante do planejamento financeiro da aposentadoria. Então, a gente tem que utilizá-lo sim, né? Para isso, inclusive, é um jeito que uma forma que a gente criou faz algum tempo, que a gente desenvolveu, é a lógica das reservas. As reservas ajudam muito a fazer esse planejamento, né? Porque quando a gente planeja as reservas, já vou falar quais são, a gente consegue saber que características são essenciais para cada uma dessas reservas e que estão presentes nos diversos produtos de investimento. Então, por exemplo, temos as 3 reservas, uma delas é a reserva de emergência, né? A outra é a reserva de objetivos específicos ou construção de patrimônio, que na verdade é uma reserva, mas que engloba todos os seus objetivos, né? Carro, casa, viagem, e tem uma reserva específica que é a reserva da aposentadoria. E se eu me planejo, se eu tenho uma ideia de quanto eu preciso ter em cada uma delas, eu sei que característica priorizar dos investimentos. Então, por exemplo, na reserva de emergência, ou reserva de oportunidades, o importante é ter liquidez e conservadorismo para poder sacar a qualquer momento. Na parte aqui da reserva de objetivos, é importante estar muito atento à diversificação. Na parte de reserva da aposentadoria, é muito importante tanto os prêmios de risco de longo prazo, né, aproveitar a rentabilidade da bolsa no longo prazo, dos títulos de longo prazo indexados à inflação, mas aproveitar também as questões fiscais, né? Então, se eu tenho uma boa noção de quanto eu devo direcionar para cada reserva, eu tenho uma boa noção de que tipo de produto ir utilizando para extrair o máximo possível de cada um desses tipos de investimentos. Essa foi a ideia quando a gente propôs a questão das reservas, né? Então, acho que tendo ideia dessas magnitudes, a gente consegue se planejar muito melhor e aproveitar as melhores características de cada investimento. Perfeito. E aí você tocou num ponto sensível para muita gente, principalmente para quem ou deixou para começar mais tarde ou já está pensando em fazer com uma idade um pouco mais jovem, mas é uma dúvida comum, não interessa em que fase da vida a pessoa está. Quanto eu devo guardar para ter uma aposentadoria que eu considere adequada para o meu estilo de vida, para o que eu quero fazer depois de me aposentar e por aí vai. Toda vez que a gente toca nesse assunto, Martim, alguém pergunta, tá, e aí, mas de quanto eu preciso? Dá para ter ideia? Tem segredo? Tem milagre? A gente desenvolveu uma regra, que ela é uma regra geral, obviamente ela não substitui totalmente um planejamento financeiro feito com cuidado, né, de uma forma muito detalhada, mas é uma regra geral que ajuda bastante a ter uma noção de quanto acumular para a aposentadoria. Tá? A regra do 1369, nós já falamos algumas vezes sobre ela aqui, né, mas é uma regra que diz quanto você deveria ter guardado a cada momento importante da sua vida para caminhar rumo a uma aposentadoria tranquila. Então, a regra é 1369, porque quer dizer que aos 35 anos de idade você deveria ter guardado 1 ano de renda acumulada, aos 45, 3 anos, aos 55, 6, e aos 65, 9. Chegando a 9, esse 9 é mais ou menos um número mágico, né? Chegando lá, as coisas estão bem. Com esses 9, e mais como a parte da renda vinda do INSS, a pessoa consegue manter o seu padrão de vida de uma forma bastante boa, bastante razoável. Tá? Então, é um número grande, né? 9 anos de renda acumulada é um número grande, mas o desafio da aposentadoria é um desafio importante, tá? Né? Obviamente, quanto mais alta a condição social de uma pessoa, menos dependente, o INSS vai cobrir um percentual menor das suas rendas e, portanto, mais necessário ter esse acúmulo, né? Então, é muito importante tentar seguir isso. Obviamente, é uma regra genérica, mas que ajuda muitas pessoas e ajuda também algumas pessoas a começarem a investir. É uma coisa que eu tenho visto durante algum tempo com certa frequência, que pessoas com 35 anos, por exemplo, veem que não têm 1 ano de renda acumulada e ao verem isso, elas começam a querer poupar, né, começam a se mexer, a guardar alguma coisa, organizar orçamento para poder guardar algum tipo de recurso para a aposentadoria. Importante, professor. E você estava falando tem também a questão do quanto guardar,
né, em relação a esses números, né? E depois entra também até uma questão de benefício fiscal em tudo isso, né? Sim, perfeito. É verdade, o quanto guardar é super importante, depende um pouco da idade em que a pessoa começa, tá? Se deixar muito para fim, se começar a guardar aos 64 anos, obviamente é praticamente impossível, né, Ju? É impossível, rigor, né, Ju? 9 anos de renda em um ano, né? Mas tem uma regra que diz que, por exemplo, se a pessoa tem entre 25 e 40 anos de idade, ele pode seguir a regra do idade menos 15. Idade menos 15 define o percentual que ela pode guardar. Então, se ela tem 25 anos, começou cedo, né? Se tirar 15 disso, né? Idade menos 15 daria 25 menos 15, daria 10%. Uma pessoa que começa aos 25 anos poderia guardar 10% da sua renda durante a sua vida produtiva, que isso a levaria a atingir os 9, tá? Dadas algumas condições de rentabilidade que a gente coloca nessa conta como um todo, né? E, portanto, mas se deixa um pouquinho para depois, né? Começa aos 26, né? Aí fica a idade menos 15, fica 26 menos 15, dá 11%. Então, esse número começa a aumentar quanto mais você adia a decisão de começar a investir. Então, isso te dá uma ideia boa de quanto guardar, né? Já te dá uma ideia de quanto você pode investir em produtos que têm benefício fiscal, né? Então a gente sabe que o benefício fiscal é algo extremamente importante. Agora ele se limita, né, a 12% da renda que serve como base de cálculo para calcular o imposto, né? Então, mas tendo de posse quanto você tem que guardar e quanto você precisa acumular, você consegue ver quanto vale a pena destinar, né? A rigor, tudo até 12% que você deve se guardar deveria estar destinado num produto que te oferece um bom benefício fiscal, né? Claro. E é importante dizer que hoje você tem PGBLs, por exemplo, com uma estratégia de gestão muito interessante, coisa que não acontecia alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, os PGBLs, até os VGBLs, né, os produtos de previdência como um todo, tinham algumas estratégias de investimento bastante simples, alguma renda fixa passiva, mesmo um investimento em bolsa era feito de uma forma passiva. Hoje você tem estratégias praticamente iguais às estratégias que você tem em outros fundos da indústria, né? Tem estratégias de multimercados, de fund of funds. Tem uma legislação que é diferente, né? Porque os PGBLs ou VGBLs não obedecem à legislação da CVM, mas da SUSEP, portanto tem algumas limitações diferentes, né? Tem mais restrições. Mas de qualquer forma as estratégias são muito interessantes, e combinando isso com 12% de abatimento, né, que é um benefício fiscal, é como se você tivesse 2 sócios trabalhando com você para construir a sua aposentadoria, né? Um é você, teu esforço pessoal, mas o outro lado são os mercados, né? A rentabilidade que gera, e por outro lado também os próprios benefícios fiscais que são bastante interessantes, né? E sobre isso, professor, a gente tem que lembrar que esse benefício fiscal ele vale para produtos de PGBL e tem alguns outros critérios, né? Sim, claro. A pessoa tem que estar vinculada ao INSS ou contribuindo, né? Ou até eventualmente já aposentada recebendo, tem que estar vinculado, isso é fundamental, algumas pessoas não lembram disso. O total que abate do imposto de renda da base de cálculo é até 12% da renda. Se você investir mais, você não terá esse benefício. E o importante é que é como se fosse um diferimento, ou seja, você deixa de pagar agora e vai pagar lá na frente, só que lá na frente pode ser um imposto menor, né? Porque a alíquota de imposto de renda vai caindo, né, ao longo do tempo, no que a gente chama da alíquota decrescente, né, ou a regressiva, ou seja, ela parte de 35%, mas chega a 10% em 10 anos. Isso quer dizer que você tem que se planejar para não investir demais num PGBL nessa alíquota, porque se você tiver que sacar, você vai ser punido com imposto de renda de 35% sobre o total, que é bastante ruim. Por isso que tem que estar planejado, por isso que tem que saber quanto direcionar, por isso das reservas, por isso da regra do 1369, né? Você não pode exagerar tanto nisso, porque se tiver que resgatar, você vai ser punido com uma alíquota muito alta. Mas se ele ficar no longo prazo, você vai chegar na alíquota de 10%, que a rigor é a menor alíquota dos investimentos tributáveis, né, no país. E tem a outra também forma de tributação, né, que seria a alíquota progressiva, que é aquela basicamente da tabela de imposto de renda, né, que a gente tem que pagar anualmente, né, depende do valor do salário,
né? Então, na hora de pagar lá na frente, quando a pessoa for resgatar seus investimentos, ela vai se somar a outros tipos de renda tributáveis que ela tiver, né? E aí vai entrar na tabela de imposto de renda, essa que vai até 27,5%, né? Mas tem que lembrar também que ela vai se somar também com os outros descontos, né? Então, sei lá, se a pessoa tiver desconto de plano de saúde, de dependente, você vai ir somando uma série de descontos, como se faz na declaração completa, e eventualmente ela pode chegar a pagar zero, tá? Claro. Então, a alíquota progressiva, ela pode ser pior, né? Se tiver uma renda alta, muitas rendas juntas, você poderia acabar pagando 27,5% até no limite, mas pode ser muito boa se lá na frente você tiver bastantes despesas dedutíveis, né? E é bom lembrar também... temos um doguinho. É bom lembrar... Pois é, hoje é a Suzy, hoje esse é de quem? É a Suzy? Hoje não é o Otto, é a Suzy. Qualquer dia é o do Kleber, Martim. Pois é, tá vendo? Eu tô sentindo aqui ela. Só um segundinho. É a Suzy já pedindo, vendo, está tudo bem também pro meu futuro. Claro, aí, né? Ela quer saber se vai ter ração na aposentadoria, ué. Eu tava falando, Martim, esteja bem para cuidar de mim, claro. Né? Agora, uma coisa que eu ia falar isso com mesmo. vocês... Vamos, acho que agora vamos tranquilizar um pouquinho. Mas aí tem um outro destaque que é importante também na alíquota progressiva, que é o fato de que o limite de isenção ele sobe um pouco, tá? Ele fica um tanto maior, né, para quem tem mais de 65 anos, né? Então, a forma como o imposto vai ser pago lá na frente depende um pouco, mas de qualquer forma, ter o abatimento no presente para pagar depois no futuro é algo extremamente importante, né? Que acho que é um benefício que deve ser aproveitado ao máximo. E só aproveitando uma coisa que você falou, Martim, já que a gente está nessa semana da educação financeira, falando um pouquinho mais também de planejamento, e aí queria trazer essa questão para vocês dois, antes da gente encerrar, que é o quanto é importante que os dinheiros estejam destinados aos objetivos corretos, nos produtos corretos, para que não aconteça, por exemplo, o que você mencionou. A pessoa, de repente, escolheu por uma previdência em que ela está pagando inicialmente a alíquota mais alta, e aí ela precisa resgatar daquele dinheiro porque ela não planejou um produto mais líquido que tenha um imposto menor na hora dela precisar usar o dinheiro para algum fim, né? Exatamente. Por isso que o planejamento das reservas, ela ajuda bastante, né? Manter liquidez, né? A pensar em rentabilidade também e aproveitar os benefícios fiscais, né? Seja aí na reserva de emergência, na reserva de objetivos específicos, né? Que é a dos planos, que é a dos sonhos, ou na reserva para a aposentadoria, onde o benefício fiscal é mais importante. Exatamente. E complementando o que o professor já falou algumas vezes aqui, a gente já trouxe em outros episódios, né, Rê? A Previdência tem uma vantagem para o investidor, que é a portabilidade entre produtos sem ter que recolher imposto de renda, né? É o único instrumento que permite isso para o investidor, né? Ele pode, por exemplo, ele está numa carteira conservadora, né, e vai conversar com o especialista dele no Itaú, onde ele vê que ele precisa fazer uma mudança, porque o perfil dele mudou, os objetivos também mudaram, e ele pode transacionar entre produtos de previdência sem pagar absolutamente nenhum imposto e também continuar com a mesma alíquota que ele tem, né? Então, isso é uma vantagem que, ficando dentro da Previdência... lá, falei que aqui também tinha? Hoje é o dia dos doguinhos. Ele também consegue fazer esse tipo de movimentação, né, professor? Que é super importante para a diversificação ficar até mais dinâmica, né? Isso é muito importante, principalmente porque tanto os custos dos planos de previdência têm caído muito no mercado, né? As taxas de administração e tudo mais, né? E também as estratégias, como eu comentei, vêm se sofisticando de uma forma importante. Então, as opções hoje são melhores, tem mais opções, né? E todas elas são melhores do que aquelas que existiam há 5, 10 anos atrás. Então, o fato de poder portar, aproveitando esse decaimento da alíquota, por exemplo, é algo extremamente importante, sim. E só, basicamente, a Previdência oferece esse benefício. Muito bom, muito bem. É sempre muito importante, né, a gente trazer esse tipo de assunto, porque já se falou tanto aqui da necessidade de
se trabalhar a educação financeira desde a infância. Isso aos poucos tem mudado, algumas redes de ensino já incluem no currículo, isso pode acontecer no ensino público, mas é importante porque o dinheiro, o planejamento financeiro faz parte da vida de todo mundo, né, professor? Então, quanto melhor a gente souber lidar com ele, quanto menos ele for um tabu na nossa vida, na nossa família, menos incomodações ele vai nos trazer. Acho que é meio por aí também o raciocínio, né? Perfeito. E é por vai isso nos também trazer alegrias. Aqui no Itaú a gente apoia tanto, né, todas essas iniciativas, né, faz pouco tempo tivemos a World Investor Week, né, da qual participamos, agora temos a Semana NF, né, então é muito importante tudo isso, né, certamente educação financeira é algo que vai ajudar as pessoas a terem um nível de bem-estar mais elevado, portanto uma qualidade de vida melhor. Perfeito, professor, obrigada por mais essa aula, nessa semana que vários órgãos do mercado financeiro estão trabalhando em prol da educação financeira, então a gente faz questão de estar presente. Vamos falar desse assunto de novo na quinta-feira, pessoal, então fiquem ligados aqui no Investidor em Foco. E professor, obrigada, boa semana. Muito obrigado, eu que te agradeço aí, é sempre muito bom participar aqui desse bate-papo, aqui desse grande, fantástico podcast. Obrigado, professor, valeu mais uma vez pela aula, até semana que vem. Até. Kleber, estaremos de volta no próximo episódio, até lá. Valeu, Rei, até amanhã. E meninos, abraços para os doguinhos que fizeram participação especial hoje aqui com a gente. Opa, tá bom, pode deixar aqui. Teve dois, hoje foi a Suzy que tem o Muffy também, mas hoje foi a Suzy que quis cantar aqui um pouquinho. Tá ótimo, a gente adora doguinhos. Valeu, gente, obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, nós nos encontraremos no próximo, fiquem ligados nas suas plataformas preferidas de podcast, que estaremos lá também. Cuidem-se e até o próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.